O presidente Jair Bolsonaro nega ataques ao Congresso e ao STF. A reportagem é de Luciana Verdolim. Olha, irritado com críticas que tem recebido nos últimos dias por conta do compartilhamento de um vídeo que divulgaria manifestações populares no próximo dia 15 de março, o presidente Jair Bolsonaro negou a intenção de criar tumulto. Garante que não pensa em renúncia e que pretende continuar trabalhando normalmente, sem atacar o Congresso ou o Supremo Tribunal Federal. Não vou desistir, vou buscar fazer tudo aquilo que eu falei durante a campanha e falei que passa, e 90% do que eu quero passa pelo parlamento, sempre falei. Agora o parlamento nosso tem seus problemas, tá? Eu não vou criticar o parlamento, Assim como eu não critico decisões do Supremo Tribunal Federal, respeito os poderes. O presidente admite que compartilhou 2 vídeos. Um, segundo ele, era antigo e chamava para uma manifestação que aconteceu no dia 15 de março de 2015. Bolsonaro confirmou um outro vídeo mostrando a história da vida dele, lembrando, por exemplo, da facada durante a campanha. O presidente tem dito também que tem mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, 10 milhões de curtidas e que pelo aplicativo de mensagem, onde os vídeos foram compartilhados, ele se comunica apenas com um pequeno grupo de amigos. O que eu mandei para poucas dezenas de pessoas do meu círculo de amizade, eu mando sem filtro. São ministros, algumas personalidades, talvez um passe de 50, 60, tá certo? Jair Bolsonaro garante que não compartilhou nada contra o Congresso ou contra o Supremo Tribunal Federal. Lá nos Estados Unidos, o ministro do Supremo, Luiz Fux, ele foi bastante cauteloso quando ele foi questionado sobre o assunto. Fux evitou comentários, uma vez que ele não descarta a possibilidade do caso chegar ao tribunal. Em meio às críticas contra a imprensa, o presidente aproveitou também para alfinetar deputados e senadores. Ele rebateu críticas de que não há articulação do governo. Afirmou que é preciso entender que ele não consegue aprovar tudo o que quer, mas cobrou que pelo menos os projetos sejam colocados em pauta. De acordo com o presidente, o Palácio do Planalto já foi informado que a proposta, por exemplo, de regulamentação da exploração das terras indígenas não deverá sequer ser examinada. O que não seria novidade, segundo Jair Bolsonaro, uma vez que, de acordo com ele, o projeto que aumenta a validade das carteiras de motorista e a proposta de ampliação do número de pontos para que o motorista perca o direito de dirigir também não foram sequer pautados. Por isso ele lembrou que prefere ver um projeto rejeitado que não apreciado pelo Congresso. De Brasília, Luciana Verdolim. José de Souza, a gente vai sentir o termômetro dessa crise, um termômetro maior, mais efetivo, na semana que vem, quando o Congresso efetivamente volta ao trabalho, né? Porque o carnaval para as pessoas comuns já acabou, mas para os congressistas, não. É isso. O presidente, ele diz que critica a imprensa, diz que a imprensa mente. Agora é curioso que ele minta, ele próprio, nessa live que ele transmitiu, diz que o vídeo que ele propagou era um vídeo de 2015. Ora, um vídeo traz a facada, a cena da facada, traz a cena da posse. O presidente mente e acusa a imprensa de mentir. E nessa crise atual, o presidente faz esse jogo de cena, depois o bolsonarismo, os seguidores dele, vão para as redes sociais para desancar a repórter Vera Magalhães, que foi nossa colega aqui, foi a primeira a divulgar essa tática do presidente de propagar o vídeo por meio do WhatsApp. O presidente diz, é uma rede privada, não tem mais do que 50 pessoas nessa rede. Isto é, em verdade, uma coisa muito bem pensada. O presidente prepara a explicação sabendo que ocorrerá o vazamento. Então, na prática, o que Bolsonaro está fazendo é terceirizar o vazamento. Em vez de jogar na rede mais aberta, no Facebook, no Twitter, ele joga no WhatsApp, sabendo que aquilo vai vazar, e prepara o pretexto. Ele diz, olha, não, mas eu coloquei numa rede menor, numa rede dos amigos, numa rede em que são postadas
as manifestações pessoais. O presidente distribui nitroglicerina como se fosse manifestação pessoal e depois diz que a imprensa mente. Então, acho que o Bolsonaro tem todo o direito de reclamar do Congresso Nacional, de até denunciar eventuais projetos ou má vontade do Congresso com projetos que ele gostaria de ver aprovados. Mas essa não é a melhor maneira de lidar com a contrariedade que o presidente enfrenta no Congresso. Ou ele negocia, ou ele se conforma. E negociar me parece ser a melhor alternativa, inclusive para esse problema do orçamento, que os deputados e os senadores estão forçando inadequadamente a porta do orçamento da União. E o presidente, ao mesmo tempo que diz que não está estimulando a manifestação do dia 15, ele coloca os seus operadores para adiar a votação do veto que ele impôs a essa tentativa do Congresso de avançar sobre o orçamento. Ele não quer que seja votado na semana que vem, quer que seja empurrado para depois da manifestação. Então, o presidente é absolutamente contraditório, fabrica uma crise numa hora em que o país precisa ter tranquilidade, inclusive porque está enfrentando uma crise que vem de fora, uma crise real que vem de fora e é grave. Era hora de articular a aprovação de reformas e não fabricar crises novas. Rodrigo Constantino, como é que será a volta do Congresso semana que vem? Com esse clima tenso, né? Com esse clima tenso que o presidente que está na Espanha para falar, parece de parlamentarismo e outras coisas, ignora, né? Nega. Mas, veja, é óbvio que o presidente sabia que ia vazar. Eu não tenho 50 amigos de total confiança, né? Ninguém tem, acredito eu. Então, quando você manda para um grupo de dezenas de pessoas, você sabe que de alguma forma vai vazar. É óbvio que isso é um hedge, né? Um mecanismo de defesa que o presidente encontrou para mostrar que está apoiando a manifestação. Mas a manifestação em si independe do presidente. Ela é popular, ela é em boa parte espontânea e o principal responsável por isso é o próprio Congresso. Nós não podemos negar que a insatisfação de boa parte da população é legítima. O presidente da casa tem muito poder para pouco voto, 70 e poucos mil votos que o elegeram, e ele tem muito poder e senta em cima de pautas importantes. Ele mesmo já declarou que na pauta econômica está alinhado com o ministro Paulo Guedes, mas de costumes não, só que foram 57 milhões de votos nas urnas a favor também, em boa parte, de uma guinada nessa área de costumes, para um lado mais conservador. E isso aí está sendo ignorado. Para dar um exemplo, fora todo o resto aí, as ambições desmedidas do centrão fisiológico que pretende abocanhar nacos relevantes do governo, e é um governo que tem aí uma postura diferente. Não fez ministérios distribuídos de forma partidária, né? Tem um quadro eminentemente técnico, não tem mensalão, né? Não tem nenhum escândalo dessa natureza. Então, realmente mudou o relacionamento com o Congresso. Há um protagonismo, por um lado, maior do parlamento, o que eu vejo como saudável, mas isso aí vai gerar uma tensão natural. Muitas pessoas falam que tem que articular melhor e negociar melhor o executivo com o legislativo. E eu não discordo, apesar do que na manifestação em si não há nada dizendo sobre fechar Congresso. Tem muita gente falando que é uma manifestação contra o Congresso. Eu leio como uma manifestação contra o centrão, os chantagistas do Congresso. Agora, faz parte da negociação a estratégia de good cop e bad cop, tão utilizada no mundo inteiro, a diplomacia mais suave e aquele que fala mais duro, né? Negociar com a faca no pescoço, às vezes funciona. Então, a pressão popular nas ruas contra os chantagistas do Congresso pode ser exatamente um ingrediente que faltava ou necessário para uma melhor negociação. Né? Ou alguém acha realmente que Rodrigo Maia e companhia estão sensíveis aos apelos patrióticos, né, do governo ou da população? Eu acho que seria um tanto romântico e ingênuo acreditar nisso. Então, eu acho que até aqui está tudo dentro do jogo normal da democracia. O que joga mais lenha na fogueira é a reação de alguns, que soa muito oportunista e até golpista, eu diria, de já começar a falar em impeachment, em coisas dessa natureza. Aí vai levar mais gente às ruas ainda e, inclusive, dar pano para a manga para aquela ala mais radical que aí sim começa a falar do outro lado,
em golpes, como fechar Congresso, tudo mais. Não é disso que se trata, pouquíssima gente está falando disso. Agora, não vão também explorar dessa forma, ao lado de pessoas como Ciro, Reto Escavadeira Gomes e Lula, esse tipo de discurso, porque aí vocês estão pedindo para que a população nas ruas falem ainda mais grosso.